Eu já tinha percebido antes. Aí, só que a gente estava concentrado ali na conversa. Aí, depois que terminou... Agora a Dona Inês chegou. Atenção. Agora a Dona Inês chegou. Agora a gente já pode começar a reunião. Tá vendo? Olha lá ela lá. Ela foi lá na Marli, no quarto da Marli, ou na sala, e agora está voltando para o quarto dela, para a sala. Ali é a sala. Vamos esperar ela acomodar-se. Oi, Dona Inês. Tudo bem aí, Dona Inês? Tá melhorando. Então tá bom. Então, como nós estávamos dizendo, a Dona Inês chegou, a gente já pode começar a reunião. Não é? E vocês, como estão aí? A semana, Jalene já disse que está mais ou menos. Adalberto tá tudo certinho, né, Adalberto? Muito. Adalberto, esse ano você já tem mais alguma cirurgia preparada, assim, na A Miriam está querendo que eu faça mais uma meia dúzia. Se tiver que fazer, faz logo, tá? Aproveita aí. Esse cara é uma mordomia. Fala a verdade, o cara faz cirurgia, vai, quando tem alta, vai para casa e uma médica fica cuidando dele. Olha que cara folgado, bicho. A médica para de trabalhar para ficar em casa cuidando de mim. Não parei de trabalhar. Pensa um cara com sorte. 3 dias eu não trabalhei. Em 3 dias ela não trabalhou para ficar comigo. Então, a gente vai cirurgiado, né? Principalmente quem mora sozinho, né? É cirurgiado, fica em casa lá, se vira, meu filho. Daqui uma semana você volta aqui pro hospital, tá? Pra gente dar uma olhada em você, 15 dias, um mês. O cara tem alta, vai para casa, tem uma médica lá. Ela não tá esperando ele em casa. Ela pegou o cara no hospital e levou para casa. É muita folga, né, bicho? Ainda bem que é privilégio. Eu falo. Agora fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala, oi, Hélio. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Dona Inês. Oi, mãe. Gordo. Eu não estava ouvindo. Vocês não estavam me ouvindo. Eu não sei ligar. Eu não sei mexer nessa coisa. Mas a senhora vai aprender. A senhora ainda é nova. Tem muito tempo ainda pela frente. A Marli deu help aqui. Eu vi ela falando aí. Ela falou para a senhora falar alguma coisa. Eu achei que a Dona Inês, tão esperta que ela ia dizer assim, alguma coisa. Qual é o tema? O tema? Ô, Júnior, você não passou o tema para sua mãe? Não, eu só passei Não estou sabendo de nada. Uma coisa, viu? O tema nós já vamos falar agora, que é o seguinte. A gente vê por aí um monte de gente que parece que as coisas não dão certo, né? Parece que as coisas dão certo só para os outros. Não é que a pessoa fique reclamando, não, mas parece que as coisas dão certo só para os outros. Em tudo, né? Na profissão, no trabalho, quando a pessoa faz um empreendimento, enfim. Até em casamento, né? Então, todo mundo é feliz no casamento e eu quebrei a cara. É disso que nós vamos falar, tá bom? Então, nós vamos elevar o pensamento a Deus e Jesus, combinado? E vamos pedir ajuda, vamos pedir proteção e vamos mentalizar Jesus, dando as mãos para socorrer os irmãos que estão perto de nós, aí na residência de cada um, no local que cada um de nós estiver, e nós pedimos que esses irmãos sejam envolvidos nos recursos e que o Mestre Jesus possa conduzi-los ao tratamento que eles necessitam, para que eles também possam ser desligados da matéria, encaminhados para as colônias, agradecendo a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Para quem tem contato com o Livro dos Espíritos, tá certo? Todo mundo aqui leu o Livro dos Espíritos? E quem não leu, pode ouvir, né? É só botar o audiobook lá do YouTube. Tem, inclusive, uma versão de 1857, minha e do meu digníssimo amigo Júnior,
quando a primeira edição tinha apenas 501, Adalberto? 501 questões. Depois, na segunda edição, passou para 1019 ou 1018, mais que dobrou. Então, tem algumas facilidades hoje em dia, né, para nós. E tem um lugar lá, tem vários comentários, mas tem um capítulo bastante interessante no Livro dos Espíritos. E eu não sei se vocês se lembram. Ele chama-se, é no livro 4, tá? No livro 4, ele se chama Esperanças e Consolações. E no capítulo 1, o subtítulo é Penas e Gozos Terrenos, e no item 1 ele vai tratar da felicidade e infelicidade relativas. Você vê que é uma questão que todo mundo tem dúvida, né? Porque a maioria de nós ainda continua convencido daquele mesmo assunto de sempre, que nós viemos para cá para sofrer. Mas pensa bem uma coisa. Todo mundo já deve ter tido alguma frustração na vida, nessa encarnação, né? Está passando por dificuldade, já passou por dificuldade, agora está mais legal, está mais tranquilo, não consegue realizar os sonhos, fica frustrado. Enfim, isso causa tristeza, né? A pessoa se entristece, começa com chateação, com frustração, e mais para trás é a ansiedade, e vai se desenvolvendo. Isso é um perigo, viu? Porque para causar depressão como é que fala mesmo? 2 palitos? Até hoje eu não entendi porque que é 2 palitos, essa frase 2 palitos, mas tudo bem, funciona, né? Quer dizer que é bem rápido, viu? Para você começar com uma depressão, é bem fácil. Porque ainda tem no mundo uma dificuldade muito grande de nós, espíritas, tratarmos dos irmãos suicidas. Os irmãos que estão desencarnados, suicidas. Pouquíssimos locais tratam desses irmãos. Então, quando você começa a ficar triste por algum motivo, chateado por algum motivo, frustrado por algum motivo, enfim, um monte de gente cola em você. Esses espíritos suicidas, eles grudam em qualquer pessoa que tiver com algum tipo de sentimento negativo, de frustração, tá? De indignação com a situação da própria vida. Agora, com o médium, é um verdadeiro calabouço que se abre. Tá? É como se você pulasse de paraquedas sem paraquedas. O paraquedas, você puxa a cordinha e não tem nada lá dentro, né? E... Peraí, deixa eu ver. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja nos chamando. É a Cláudia. Pronto, já avisei, porque às vezes a pessoa não percebeu, né? Porque eu vou avisando, gente, porque a nossa live costumeiramente era de quinta, né? Então, às vezes a pessoa não lembra, hoje é sexta, hoje é dia de live, mudou, tá? E o camarada, a pessoa, o espírito encarnado, ele tem, então, muita facilidade, primeiro, de ser médium, quanto mais ele já viveu, né? Teve tempo de existência, e quando começa a ficar triste, a tristeza fica muito difícil de você se virar sozinho. Graças a Deus que tem a medicina, né? Ainda bem que tem remédio para você tomar para dar uma amenizada aí na tristeza, na ansiedade, nessa situação que está encaminhando para uma depressão. Outra coisa importante é que a depressão não é exatamente do jeito que a gente vê, tá? A depressão, ela tem inúmeras facetas. É preciso estudar sobre isso para entender que talvez o que você está passando, se é que você está passando por algum problema, já seja depressão, tá? Porque tem muita gente por aí que acha que é ansioso, que isso é ansiedade. E a ansiedade é apenas, talvez, um sintoma da depressão. Então, a depressão, ela pode ser, de uma forma ou outra, muito variada, dependendo da pessoa, tá? A depressão é complicada. Procura estudar um pouco para ver sintomas de depressão. É importante. Eles são tantos e tão variados que dá até medo, viu? Você pensa que você é uma pessoa que está numa boa,
que você está passando apenas um nervosismo, uma coisinha que já vai passar, você já está em depressão, não sabia. E a depressão, mesmo no grau mais, digamos assim, menos profundo, o mais superficial que possa existir, para o médium, é pior do que uma depressão talvez profunda para uma pessoa que não é médium. Então o médium tem que tomar muito cuidado. Agora, quando a gente está aqui nesse mundo, a gente acha que, como é um lugar de sofrimento, né? A Terra é um lugar de provas e expiações. Vocês vão me ouvir falar isso o resto da minha vida, encarnada e depois que eu desencarnar também. A Terra é um lugar de provas e expiações. Para cá vêm espíritos que têm que pagar pelo erro que cometeu. Se você pegar por aí, todos os espíritos encarnados estão aqui, né? Porque cometeram erros. E também, vendo por esse lado, ninguém nesse planeta é feliz, tá? Mas só que a felicidade é uma coisa subjetiva. Porque a felicidade, Jesus ensinou para nós, vocês se lembram o que ele falou sobre a felicidade? Ele falava que a felicidade, o reino dele, não era desse mundo. E a felicidade, o espírita entende que a felicidade não é da Terra. Só que ele não sabe explicar o que isso quer dizer. Primeira coisa, a felicidade é uma virtude. Tá bom? Felicidade é uma virtude. Você pode colocar lá na caridade, no amor e em todas aquelas virtudes que você já deve ter ouvido falar, você coloca felicidade. Felicidade é uma virtude. Tanto é que tem gente que está sofrendo, ou melhor, está num planeta tido como um lugar de sofrimento, mas ele está feliz por estar aqui para ajudar os outros. E veja bem, o cara muitas vezes está ajudando as pessoas e ele não é rico, não tem um casamento feliz, às vezes não está nem casado, né? Às vezes não está nem namorando, entendeu? Porque a gente atribui aos outros a nossa felicidade. Olha, me perdoem, mas preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não atribua aos outros a sua felicidade e nem a sua infelicidade. Sabe por quê? Por isso que eu falei antes. Se a felicidade é uma virtude, quem é que pode conquistar a felicidade para você? A represa, você sabe que a represa tá cheia, né? Choveu pra caramba. Então, é uma semana que tá cheio de garça, aquelas bonitonas, branca, entendeu? Mais no fundo, assim, dentro da água, elas estão lá, pescando. E na grama, os quero-quero, né? E tá, é uma orquestra, uma sinfonia, mas é bonito de você vir aqui, olhar e de ouvir. E eles estão cantando aqui, porque ninguém falou nada até agora, né? Se a felicidade, entenda bem, se você acreditar por um momento que felicidade é uma virtude, você concorda que virtudes têm que ser conquistadas? E se a virtude tem que ser conquistada, como que você pode atribuir a felicidade para outra pessoa? Não pode. Né, doutora? Como é que eu vou fazer assim? Eu vou casar com o Adalberto. Ontem fez 3 anos que nós casamos. Né? Adalberto. Eu acho assim, ninguém tem felicidade o tempo todo. Você tem momentos felizes. Pois é. E você não pode esperar que a felicidade venha dos outros. Pois é. Você tem que conquistar. Mas como é que é? Fala de novo, que o seu áudio aí não está muito... Eu acho que a felicidade não depende dos outros, depende de você. Você falou outra palavra antes. Você tem que conquistar. Conquistar. E como é que você faz para conquistar a felicidade? Num mundo de prova e expiação. Fazendo coisas boas. Fazendo coisas boas. Para quem? Para o próximo. Para você também. Para o próximo. Acontece o seguinte, a única forma que você tem de ser feliz nesse planeta, de conquistar a virtude da felicidade, é quando você vai atrás de conquistar a virtude da caridade. É uma coisa atrelada à outra. Tanto é que vocês vão lembrar, talvez vocês se lembrem, que existem mundos felizes. Né? Para eu viver num mundo feliz, eu tenho que ter algumas virtudes, entre elas a felicidade.
Mas atribuir a felicidade a outra pessoa é um erro crasso. É um erro crasso. Você pode viver com a pessoa e dividir com ela a felicidade que você tem. E ela também deve, talvez, querer fazer o mesmo, né? Compartilhar com você a felicidade dela. Mas ela não vai ser mais feliz ou menos feliz porque você vai produzir a felicidade para ela. Porque você não vai conquistar nada para outra pessoa, você vai conquistar só para você. E a felicidade que tem nesse mundo, ela é, de fato, como a Miriam falou, relativa. Ela não é absoluta, mas existem espíritos aqui na Terra trabalhando que já têm a virtude da felicidade. Então, como é que a gente vai explicar um negócio desse? A Cláudia chegando ali. Oi, Cláudia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Então, como é que a gente vai explicar uma coisa dessa? A gente tem que pensar, né? Nós temos uma situação... Deixa eu ligar o ventilador aqui. Então, nós temos uma situação aqui na Terra com muitos problemas, né? Pessoas doentes, pessoas ruins, pessoas tristes, vingativas, que perseguem todo mundo, aquelas coisas que vocês já estão careca de saber, de ver aí no noticiário, esses tempos atrás, né? Muito próximos aqui no Brasil, que a gente viu um monte de gente perseguindo os outros por causa da escolha que a pessoa fez, de qualquer forma. E esse planeta sendo assim, a gente fica pensando assim, mas como é que a gente vai ser feliz nesse mundo se a felicidade é relativa? Quer dizer, como é que eu vou conquistar a virtude da felicidade se a felicidade na Terra é relativa? Então, na verdade, você não faz isso só aqui, tá? Se você é um espírito virtuoso, você já conquistou parcialmente as suas virtudes durante toda a sua existência. Por isso que nós chegamos a outros mundos e depois, nesses mundos, nós pedimos para vir para planetas como a Terra. Muitos vêm para cá porque precisam, né? Porque alguém fala, olha, você vai para a Terra, porque essas virtudes tais, você tem que melhorar. Ou ainda, você tem um problema muito grande, irmão, com orgulho. Então você vai com um grupo muito grande sair daqui, de Orion, e vai lá para o planeta Terra. Mas não se preocupa porque você não vai estar sozinho. Vai ter gente desencarnada e encarnada junto com você para te ajudar nessa missão. Ou melhor, nessa conquista. Porque é uma conquista, você acabar com o orgulho. O orgulho e o egoísmo são, vamos dizer assim, aquele que eu falei no começo, o verdadeiro calabouço onde você pode cair em qualquer mundo que você for viver. A partir de prova e expiação para cima, orgulho e egoísmo são venenosos para o espírito. Então, você vai para a Terra, como eu estava dizendo, e vai produzir lá, passar por situações para você desenvolver, conquistar algumas virtudes. Conquistando essas virtudes, evidentemente, você vai acabar com o orgulho e com o egoísmo, por exemplo. Fora os outros problemas que a gente tem, né? E como é que a gente faz isso? Como que a gente conquista virtudes? Não tem outro jeito, tá? Só através de experiências. Só trabalhando. Tá bom? Agora vamos dizer o seguinte. O Adalberto está com a resposta na ponta da língua. O que o espírito tem que desenvolver para chegar a espírito puro? Aquele camarada que não precisa... aliás, deixa eu abrir um aspas. Só espíritos puros não têm perispírito. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Abaixo de espírito puro, todo espírito tem perispírito. Você sabe por quê? Eu sei, você sabe? Sim. Porque é o seguinte, ó.
os únicos espíritos abaixo de Deus que vão viver, passar sua existência em um lugar para lá e para cá indefinido, como se fosse algo que, aliás, é desconhecido para nós, né? A gente acha que sabe o que é energia, mas não sabe, como se fosse uma grande esfera de energia, né? Então, por exemplo, se você encontrar Jesus, quando você desencarnar e você visse Jesus, você veria a imagem que Jesus tem para você na sua mente. Mas, na verdade, ele é uma grande esfera de energia, tá? Algo brilhante, assim, que talvez brilhe mais do que o Sol que a gente conhece. Então, eles não vivem, espíritos puros não vivem em um planeta. Por exemplo, onde vive Jesus? Vocês sabem que tipo de planeta vive Jesus? Ele não vive em planeta nenhum. Ele existe em todo lugar, porque ele não tem um lugar fixo. Tanto é que espíritos puros se reúnem em qualquer local. E eles se reúnem, geralmente, em estrelas, por exemplo, como o Sol do nosso sistema solar. Então, eles não vivem em lugar nenhum. Eles não precisam de perispírito, tá? Aliás, são eles que ajudam a co-criar os mundos onde todos os outros espíritos abaixo de puros vão viver. Vocês sabiam que Jesus ajudou, junto com outros, mas ajudou Deus a criar o nosso sistema solar? Porque tem muita gente que acha que Jesus criou a Terra, né? Muita gente ouviu falar nisso. Mas não tem como você criar só um planeta. Como espírito puro, você ajuda a criar um sistema solar, um sistema planetário. E aí a gente estava dizendo que para você chegar a espírito puro e não precisar mais reencarnar, não ter perispírito em lugar mais nenhum, a não ser em missões muitíssimo especiais, né? E que a encarnação também não é do jeito que a gente imagina. Não é essa que a gente conhece. Porque a gente desconhece muitas e muitas, inúmeras leis que Jesus conhece. Então, como que a gente faz? Adalberto ia responder, antes que ele desdobre, que vocês estão percebendo a tentativa de desdobramento do Adalberto. Não, estou prestando muita atenção. Como que a gente faz? O que a gente tem que desenvolver, Adalberto, sempre, para chegar ao espírito puro? Amor. Certo. Tem que desenvolver amor. Mas a gente pode desenvolver só amor, e como a gente faz para desenvolver o amor? Com a prática do bem, a caridade. Tá certo. Mais alguém, sabe? Teria aí um palpite de como a gente faz, o que a gente tem que fazer, como nós temos que nos desenvolver, o que nós temos que desenvolver para chegar ao espírito puro? Vocês não deixem esse grilo continuar cantando, não, que pelo menos 2 pessoas aqui participaram ontem e eu falei aqui em casa ontem sobre isso. É praticar o bem. Praticar o bem. Praticando o bem, você conquista o amor. Então, você vai chegar ao que o Adalberto disse. Mas o que nós temos que desenvolver? Todo espírito vai ter que desenvolver isso. E, geralmente, ele diz... eu vou dar uma dica, né? Porque ninguém está acertando. A inteligência e a moralidade. Inteligência e moralidade. Para você chegar a espírito puro, você tem que conhecer, você tem que entender e saber usar e também fazer todas as coisas do universo. Olha só o tamanho da bucha. Você tem que saber todas as coisas do universo. Abaixo de Deus, espíritos como Jesus sabem tudo sobre tudo no universo inteiro. E vocês não esqueçam que o universo é infinito. Tá? E o que a pessoa fala no Livro dos Espíritos sobre o infinito? Né? O universo é infinito. Tudo que é, assim, para nós, desconhecido, é infinito. Então, para você desenvolver a inteligência, você tem que conhecer tudo que tem no universo. É um negócio muito louco. É ou não é? Por aí você faz as contas, quanto tempo nós temos que ter de existência, de experiência, para chegar a espírito puro.
quantos bilhões de anos você acha que nós vamos ter que passar trabalhando com a inteligência, com a moralidade, para conhecer tudo do universo? A gente não conhece muita coisa sobre a Terra, então você imagina o que é a dificuldade para um espírito se tornar puro. Vocês acham também, que nem eu, que para ser um espírito puro demora muitos e muitos bilhões de anos? Eu acho. Agora, então, você imagina o seguinte: nós estamos aqui na Terra, aliás, o planeta Terra tem por volta de 5 a 7 bilhões de anos de existência. Quando foi criado o sistema solar, o sistema planetário que a Terra está incluída, Ô Hélio, sua imagem está congelada. vocês perceberam que o sistema caiu de novo? Vocês lembram que a semana passada aconteceu isso? Pois é, acontece o seguinte: aqui em casa tem um sistema de internet assim meio tipo de um planeta inferior à Terra, tá? Porque não é possível, né, galera? Nós estamos no planeta de prova e expiação e o nosso sistema aqui de internet aqui em casa é da... Como é que é mesmo? O planeta inferior ao nosso aqui? Primitivo. Primitivo, é. É a lenha. Lá não descobriram nem o fogo ainda. Nós temos internet pela energia da lenha queimada. Que nem aquele filme 2001, Odisseia no Espaço. É onde que eu estava? Você falou que a Terra ela existe há mais ou menos 5 bilhões de anos. 5 a 7 bilhões de anos. Tá. Isso. Vamos colocar 7 bilhões para ficar mais fácil de pensar? Se o planeta Terra e o sistema solar nosso, o nosso sistema planetário, tem aproximadamente 7 bilhões de anos, quanto tempo vocês acham que Jesus já tinha de existência quando ele criou o sistema solar? Porque ele já era puro. A Miriam falou mais de 10, né? Bilhões. Mas bota mais de 10 nisso. Para nós chegarmos a espírito, nos desenvolvendo com as experiências do princípio inteligente, nós demoramos aproximadamente 3,5 bilhões de anos só para chegar a espírito. O princípio inteligente demora aproximadamente 3,5 bilhões de anos só para chegar a espírito, para poder ocupar um corpo de carne. Para você chegar de espírito, depois de 3,5 bilhões de anos aproximadamente, e como espírito chegar a espírito puro, olha, é um negócio muito louco. Só que tem um problema, tá, gente? Você não sabe quanto tempo você tem de espírito. Você sabe? Porque o Adalberto, ele se acha velho, mas ele não é velho. Né? Ele é velho como espírito. Você imagina quanto tempo você tem como espírito? O que vocês acham? Vocês sabiam que nós, a maioria de nós aqui na Terra, não somos originários da Terra? Vocês sabiam disso? Está no Livro dos Espíritos, já falamos sobre isso, né? E você sabia também que o espírito, quando chega aqui na Terra, e ele tem mediunidade natural... Bom, primeiro, você sabe o que é a diferença de mediunidade natural e a mediunidade não natural? Vocês sabem qual a diferença? Então é o seguinte, existem vários tipos de mediunidade, como vocês sabem. Tem o psicofônico, o psicográfico, o desdobramento, né?
A vidência, que o Adalberto lembrou, perguntando se o Edson tinha vidência, porque a vidência é a visão espiritual, você vê o mundo espiritual à sua volta. Você não vê o mundo espiritual no espaço, tá? Você vê na volta, que é espaço também, mas aqui pertinho. Tem inúmeras mediunidades, tá? Mas a mediunidade, ela vai se desenvolvendo e vai chegando para você conforme você vai ficando velho. Conforme você vai ficando mais rodado como espírito, durante o tempo de existência de espírito. Deu para entender? Então, você tem um tempo de mediunidade. Para vocês aí na tela, não sei se eu estou indo da esquerda para a direita assim ou da esquerda para a direita assim, tá? Mas vamos imaginar que o tempo corre da esquerda para a direita. Tá bom? E você vai existindo, né? 500 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, você vai existindo, você vai passando por experiência, que é o assunto que nós começamos aqui a tratar hoje. Conforme você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo mediunidade. A mediunidade é uma conquista do espírito, não é castigo. Tá bom? Quem tem muita mediunidade também não é um cara que está sendo muito castigado. Pelo contrário. Como eu já lembrei a vocês, né? Se fosse assim, Chico Xavier seria o capeta. Ele vinha para cá com tridente na mão e chifre na cabeça. Porque Chico Xavier tinha tudo quanto é mediunidade que você imaginar aqui para a Terra. Tá certo? Então, quanto mais velho você fica como espírito, mais a mediunidade se forma e ela vai ficando moldada, tá bom? Isso se chama psiquismo. Tem lá na ciência e na medicina. Vai lá na psiquiatria que vocês vão ver o que é psiquismo. Tá legal? O psiquismo vai se formando e durante essas experiências todas que você começa a ter mediunidade, você começa a ter mediunidade aqui na Terra quando você está no meio desse caminho. Tá bom? Espírito novo, mediana evolução, espírito velho. Quando você está no meio desse trajeto de experiências, de formação de psiquismo, vem a mediunidade. Só que é o seguinte, não era para vir. Tá? A mediunidade era para vir só quando você fosse espírito velho. Ué, tá, e por que nós temos mediunidade? Então nós somos todos espírito velho? Não. Você tem que perceber se a mediunidade sua, ela é natural ou mediunidade perturbada. Mediunidade perturbada significa que você é louco, louca? Não, também. Mediunidade perturbada é aquela mediunidade que quando o espírito chega, você fica assim, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É como se a sua mediunidade fosse bipolar. Uma hora ela tá legal, outra hora ela vai para baixo, fica triste. E você vai vivendo assim. Parece uma vida de sofrimento, mas não é. Acontece o seguinte, por que a mediunidade aflora quando você está aqui encarnado e a sua mediunidade é assim, ó, como eu te expliquei agora, perturbada e não natural? Mediunidade natural. Chico Xavier. Chico Xavier teve mediunidade natural. Criancinha, ele já falava com os espíritos. Tá bom? Por que isso acontece? Porque durante as nossas existências, nós vamos arrumando problema. Tá certo? Ontem eu falei para o pessoal daqui, já devo ter falado para vocês, outros aí, em outras oportunidades. Pensa numa linha de tempo aí na sua cabeça. Beleza? Para você. Você tem uma linha de tempo na Terra. Tá bom? Então você imagina que você tem 90 anos programado para ter 90 anos de existência aqui na carne. Nessa encarnação. Tudo bem? Mentalizou? Muito bem. A partir de uma certa idade, você vai poder ajudar os espíritos com a sua mediunidade. Certo? Então vem uma lista de compromissos que você assumiu. Eu vou ajudar todos os compositores, eu vou ajudar todos os escravos, eu vou ajudar todos os padres, eu vou ajudar todos os cardeais, eu vou ajudar todas as freiras. Uma lista. Vamos supor que na sua lista tenha 1000 espíritos para você cuidar. Na sua vida encarnada que você está agora. Tá legal? E você não esqueça que na sua linha de tempo você tem 90 anos programado de encarnação. O Adalberto vai ter que ter uns 120, mas não tem problema nenhum.
Mas vamos supor que você tem 90 anos de programação de existência na carne e 1000 espíritos para cuidar. Beleza? E vamos supor também que uma idade ideal para você começar a trabalhar com a mediunidade seja 30 anos de idade. Certo? Significa que se você tiver 90 anos de vida e lúcido, totalmente consciente com 90 anos, você vai ter 60 anos de trabalho mediúnico. Concorda? Beleza? Começa a trabalhar com 30, tem 90 anos de programado, vai trabalhar 60 anos para atender 1000 espíritos. É só para vocês terem um número, tá, gente? Presta atenção. Só que você fica de bobeira, por algum motivo, e começa a trabalhar com 60 anos de idade. Quanto tempo resta para você, na mesma questão de lucidez, de consciência, quando você tiver 90 anos, começou com 60? Quanto tempo você tem para trabalhar com a mediunidade? 30. Metade do tempo, tá certo? Você vai ter que atender todos esses 1000 na metade do tempo que estava programado para você. Ou seja, vai ter pressão espiritual. Deu para entender? A pressão espiritual vai ser mais forte. Então você tem que correr atrás do prejuízo, do tempo que você perdeu. E todos nós temos uma lista, tá? Alguns têm uma lista muito grande, como certa pessoa, que eu não vou falar o nome, porque vão falar que é bullying, né? Porque todo vídeo aqui eu fico falando dele, mas eu falo dele para ele acordar. Ele desdobra. Então a gente fica dando umas perguntas para ele. Então eu queria saber o seguinte: marca aí quanto tempo faz que você trabalha com a mediunidade. Tá bom? E você percebe se a sua mediunidade causa muita perturbação, causa dor, atrapalha, etc. Se ela for assim, ela não é uma mediunidade natural. E a mediunidade natural vem para aqueles camaradas, aqueles espíritos, que já não têm tanta dívida. Mas por que ele não tem tanta dívida? Por que ele não tem uma lista tão grande? Porque ele é muito velho. Ele já teve muito mais tempo do que você, como espírito, muito mais encarnações como médium, para cuidar das coisas dele. Deu para entender? Ele vai ter o mesmo tempo que você, considerando todos com 90 anos, para trabalhar com a mediunidade nessa encarnação. Só que ele já fez esse trabalho que você tem que fazer, com a sua lista, ele fez com a dele em outras encarnações. Dizem que Jesus foi um espírito que foi em linha reta, não deu a volta. Bom, eu não sei de onde que tiraram isso, porque eu não sei a história de Jesus. Eu sei que ele é puro, mas não sei se ele foi em linha reta, eu não sei. O cara que tem 20, 30, 40 bilhões de anos de existência, não dá para saber. Agora, a sua mediunidade, como é que é? Como é que está a sua mediunidade hoje? Você se perturba? Você acha que você é tranquilo, a sua vida? Porque nós temos aí questões, como eu disse no começo, de que a gente acha que a vida do outro é melhor, que ele consegue as coisas mais fácil. Tem gente que tudo que faz dá certo, a nossa não dá, a gente não arruma emprego, a gente entra no empreendimento, não dá certo, a gente quebra, fica sem nada, tem que começar tudo de novo, né? Perde tudo, casamento não dá certo também, namoro também não, nada dá certo. Mas por que não dá certo? Vocês sabem? Vocês acham assim que estava programado para não dar certo? Voltando ao protocolo de sempre, de que tem muita gente que acha que aqui é para sofrer, né? Vocês acham que não deu certo porque estava programado para não dar certo? O que vocês acham? Quem tem uma opinião aí? O Adalberto está atento ali, ele não está dormindo, não. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho só dúvida. Você não tem uma pergunta, você só tem dúvida. Não tenho nem resposta, nem pergunta. Ah, eu acho que você queria dizer que você não tinha resposta. Tá, pode falar. Não, só tenho dúvida. Então pergunta. Não, eu não tenho certeza se Tá. o que não deu certo Tá. não estava programado ou foi castigo, essas coisas, punição, ou não era para ser, né? Eu não tenho resposta. Quem mais tem resposta aí ou não tem resposta, mas pode fazer um comentário aqui no Adalberto?
Liga aí o microfone, gente. Vamos participar? Vamos acordar, povo? Eu vou falar, Hélio, eu acho assim, que a gente tem que vir aqui para dar certo. Certo. Vamos supor que o inimigo se reencarne numa mesma família, né? É para dar certo. Porque Deus, acho que não reúne aquelas pessoas numa mesma família para dar errado. Só que existem os obsessores, os inimigos que a gente não lembra, os invisíveis, entendeu? Então, eu acho que é aí que entra. E se a pessoa tem mediunidade, esses obsessores vão atrapalhando mesmo tudo e vai dando tudo errado. A minha opinião é essa. Eu sinto isso. Alguém mais tem uma opinião sobre isso? Por que as coisas dão errado? Porque estava programado para a sua vida ficar ruim. Eu não sei se a sua vida também é boa, não, mas eu estou supondo assim, uma pessoa que tem a vida que não está boa, sabe? Não dá certo as coisas, eu já estou desistindo, estou frustrado, eu já desanimei, minha vida nunca deu certo, nada deu certo. Meu trabalho não deu certo, meu emprego, minha profissão, meu casamento, nunca deu certo. Por que não deu certo? Vocês acham que é porque você está no mundo de prova e expiação mesmo, como todo mundo acredita, você está aqui para sofrer, então estava programado você vir para cá para sofrer, né? Estava programado você vir para cá e não dá certo? Ou qual o motivo por que não dá certo, na sua opinião, de espírita? Velho, eu acho que muitas vezes não dá certo por nossas próprias escolhas. Gente, a maioria dos problemas que você tem hoje, ou qualquer pessoa tem hoje, não é por problema de vida passada. É problema de escolha que você fez nessa vida. Por exemplo, você tem uma escolha de trabalhar ou não com a mediunidade. O tempo todo você está fazendo escolha. Você vai escolher o que você vai fazer no almoço, vai escolher aonde você vai amanhã, que é sábado, você vai escolher que hora que você vai acordar se você não trabalha no sábado, não é assim? E assim, a gente foi escolhendo as coisas. Por exemplo, nem sempre você escolheu a pessoa errada para casar-se. Pode ser que ela tenha escolhido errado. Porque a gente tem mania de dizer que eu escolhi errado, eu sou infeliz porque escolhi errado a pessoa. Pode ser. Mas a outra pessoa também fez uma escolha. Pode ser que ela tenha escolhido errado. Mas geralmente se trata de escolha. Pensa bem. Hoje eu sou feliz. Então você é feliz. Alguma coisa você escolheu fazer para ser feliz. Para estar num estado de felicidade. Né? Por exemplo, a Miriam escolheu viver com o Adalberto. Ela está feliz. Olha o sorriso dela. Viu? Ela fez uma escolha. Tá bom? Mas pode ser que a mesma pessoa que hoje está feliz foi infeliz nos relacionamentos anteriores. Foi escolha. Você escolheu a pessoa que você namorou, você escolheu a pessoa que você ficou noivo, noiva, a pessoa que você casou, você escolheu. Ou você vai me dizer que alguém botou um revólver na sua cabeça e forçou você a casar, porque nós não estamos mais em 1500, né? Mas a pessoa não foi infeliz o casamento todo. Ela casou porque era feliz. A não ser que, né, aconteceu alguma coisa do decorrer do tempo, aconteceu alguma coisa que deixou de ser feliz. Mas nós estamos falando de felicidade de um planeta de prova e expiação, onde as pessoas acham que as coisas não são também para dar certo. Elas dão certo durante um tempo, depois todo mundo sofre. Não, não é assim. Nós escolhemos as pessoas e, de repente, a pessoa que você escolheu no meio do caminho não é aquilo que você pensava. Ué. As pessoas mudam. Né? As pessoas podem aparecer para você uma coisa hoje e amanhã ela ser totalmente diferente. Ou, como diz a Miriam, a pessoa pode ser uma pessoa que passou por algum tipo de trauma ou alguma situação na vida dela que fez ela mudar. Olha, agora não serve mais, você não é mais o cara que eu escolhi para casar. Para casar, para viver, para casar, para namorar, sei lá. Não tá certo. Mas não importa, o que importa para nós é dizer o seguinte, é uma escolha. Você pode também, por exemplo, escolher viver sozinho. Algum de vocês aí acha que poderia ser feliz vivendo sozinho? Sem um namoro, sem um casamento? Não, sem um namoro não, mas sem viver com alguém dentro da mesma casa? Não. Pode, você pode ser feliz vivendo sozinho.
Por quê? Porque no começo da conversa nós falamos, você não pode atribuir ao outro a sua felicidade. Entendeu? Porque a felicidade não é viver sozinho ou viver acompanhado, nenhuma coisa nem outra, tudo junto e misturado. Felicidade é uma conquista do espírito. Por exemplo, vocês acham que Chico Xavier era feliz? Eu acho que ele era. Eu tenho certeza disso. Quantas vezes ele se casou? Nunca. E o Divaldo Pereira Franco, você acha que ele é feliz? Eu acho. Divaldo Pereira Franco tem 600 e tralalá filhos adotivos. Não se casou. E não tinha dinheiro para sustentar nenhum deles. Foi trabalhar e sustentar um por um, até que ele conseguiu colocar todo mundo no mesmo projeto dele, né, que é a Mansão do Caminho, que atende hoje em torno de 3 a 5 mil pessoas por dia. Passam por lá. Fora aqueles que são, evidentemente, que estão na escola, que entram e saem, né? Os que trabalham, os voluntários, etc. Então, a pessoa é feliz, mas ela não atribuiu a outra pessoa a felicidade dela. Ela foi lá e fez o que a Miriam falou no começo. Foi ajudar as pessoas de todo o coração e alma, e fazendo isso, ela se torna feliz nesse planeta. É a única forma de você ser feliz nesse planeta, dentro da possível felicidade que esse planeta comporta. Tá bom? Então, não atribua a ninguém a sua felicidade, trabalhe para o bem dos outros, viu? E é claro, né? Tem que tomar cuidado, porque tem gente louca no mundo, né? Se você vê que o negócio não está dando certo, não fica insistindo, não, porque essas coisas que aparecem no jornal não é historinha do Maurício de Souza, tá? Então, tem amigo nosso aí que estava insistindo num relacionamento que não era nem uma situação de marido e mulher, tá? Uma situação com um parente, e que alguém um dia falou para ele que ele tinha que segurar a onda porque tinha um acerto de conta para fazer, um ajuste para fazer. Fica por aí, então, que daqui a pouco você vai amanhecer ou no umbral ou na colônia, porque essa pessoa vai te matar. Quando não está dando muito certo, gente, tem ameaça, tem brigaria, tem não sei o quê, não fica insistindo no negócio, não. Não fica escolhendo uma vida de sofrimento porque você está num planeta de prova e expiação. Isso é bobagem. Tá? Você pode escolher uma vida melhor a cada momento. Por isso que tem pessoas que estão felizes hoje depois de ter passado por problemas. Tá? Você tem que fazer a sua felicidade. É você que vai conquistar a sua virtude. Tá bom? Então, nós temos 3 minutos para a gente falar alguma coisa e despedir. Alguém quer falar alguma coisa? Você não vai abrir o microfone e falar conosco alguma coisa, né? Não, o que você estava falando no começo sobre depressão, o que eu sempre falo para as pessoas quando eu atendo, que falam que tem depressão, não sei o que. Vai preencher seu tempo com alguma coisa, vai fazer alguma coisa para ajudar alguém, para tal. Muito bem. Porque às vezes a pessoa fica sem fazer nada e só fica pensando bobagem. Então às vezes eu falo que depressão é falta do que fazer. Arruma coisa boa para fazer, vai preencher sua cabeça, que a depressão passa. Você vai ver que tem gente muito pior, que precisando de ajuda. É a melhor receita que a gente dá na casa espírita. Você preencher teu tempo e em primeiro lugar, alguma coisa. Em primeiro lugar, tá com depressão, às vezes a pessoa precisa de um socorro imediato. Vai procurar a medicina. Lógico. Mas além de procurar a medicina, vai ajudar alguém, vai atrás da pessoa necessitada. Sai dessa casa, dessa escuridão, pelo amor de Deus. Vai se ocupar com coisa boa, edificante. Que é o que a gente faz, por exemplo, quando vai na casa espírita ajudar os outros. Só que a casa espírita, uma vez por semana, 2 horas por noite, 4 horas por semana. Você tem um dia inteiro, para quem está depressivo, você tem um dia inteiro para planejar, por exemplo, o que você vai fazer depois que você sair do seu trabalho. Né? Olha que incrível. Chico Xavier trabalhava na repartição pública, ia para a casa espírita, saía de lá 10, 11 horas da noite, e bem secretinho, todo mundo pensava que ele tinha entrado em casa para descansar, ele saía e ia para a comunidade levar comida para os caras, com dinheiro do próprio bolso. Um cara desse era triste? Vocês mesmos falaram comigo que ele era feliz. É isso aí. Tá bom? Parabéns, viu, Miriam? Você está
absolutamente certo. Depressão, o principal tratamento é ir atrás de quem está necessitado. Não fica esperando bater na porta. Tem esse detalhe também, viu? Beleza, gente? Muito obrigado. Parabéns para vocês todos pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, Dona Inês, Cláudio. Valeu. Beijo no coração. Tá? Boa noite a todos, gente. Titi, mamãe, Cláudia, Na faculdade, ó. Edson, Jalene, Cláudia, Miriam e Gru. Maria, Graciada, Juju, Valeu, Doctor. Gru. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vou Bom final de semana para todos. Para vocês também. Tchau.